Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana nós estamos fazendo revisão do conteúdo. Então, são conteúdos que vocês aprenderam ou não entenderam muito bem. Então, eu olhei os exercícios que vocês fizeram e eu resolvi explicar novamente. Essa matéria aqui tem uma videoaula, não é minha. Eu não sei se vocês não assistiram, então eu estou passando novamente para vocês. Uma parte desse conteúdo eu coloquei lá para vocês copiarem ou imprimir. Quem quiser pode imprimir. Essa parte aqui, ó, sobre sujeito indeterminado e oração sem sujeito, que é uma matéria nova que vocês ainda não tinham aprendido. Então eu coloquei aqui e lá vai estar no conteúdo vosso, certo? Então eu vou tornar a explicar. E depois, prestem bem atenção nessa informação. Depois, eu vou corrigir todos os exercícios que vocês fizeram. O que vocês têm que fazer? Vocês vão lá no caderno, na parte de exercícios sobre tipos de sujeito, vou colocar a data e vocês vão corrigir. Como vocês normalmente fazem a lápis, o que vocês erraram, vocês vão apagar e corrigir. Então, essa semana, o conteúdo, eu vou colocar todos os exercícios corrigidos para vocês e vocês vão, o que vocês acertaram, tudo bem, o que vocês erraram, vocês vão apagar e depois vocês me mandam a foto, tá? Dos exercícios corrigidos. Vocês não precisam copiar novamente porque vocês já têm esses exercícios. Só quem não fez a atividade que vai ter que copiar. Quem tem a atividade pronta é só corrigir. Então, vamos lá. Tipos de sujeito. Vocês já tinham aprendido 3 tipos, que eram o simples, o composto e o oculto, que vocês acharam que era mais fácil falar oculto, mas ele pode se chamar desinencial ou elíptico. Por que elíptico? Porque ele fica escondidinho lá na frase, ele não aparece. Por que desinencial? Porque é pela desinência, a terminação do verbo, que vocês sabem dizer quem é que praticou a ação, certo? Estes 3 vocês já têm no caderno a explicação lá do início do ano, certo? Agora nós vamos para os outros 2 tipos que vocês ainda não tinham aprendido, que é o sujeito indeterminado. O que é indeterminado? É quando alguém praticou a ação, mas a gente não sabe quem foi, certo? Então, a gente não sabe quem é que fez aquilo, tá? Para o sujeito indeterminado, nós temos 2 regrinhas. A primeira é o verbo na terceira pessoa do plural, ele vai aparecer. Então, por exemplo, eu chego para vocês e falo assim, ó, falaram mal de você. O que vocês fazem em seguida? Vocês vão perguntar, mas quem? Se vocês perguntam quem, é porque vocês não sabem quem foi. Roubaram o cofre do banco. Eu sei que foi um ladrão, mas quem que a polícia vai perseguir para tentar capturar? Porque ladrões tem muitos, mas quem é que praticou a ação de roubar? Certo? Então, são verbos na terceira pessoa do plural. Olha aqui, ó. Falaram, roubam, pegam. Então, são verbos terceira pessoa do plural. A outra regra é o verbo na terceira pessoa do singular, mas ele vem com esse pronomezinho se aqui junto. Sempre ele vai vir com o se. Esse se chama índice de indeterminação do sujeito. É ele que faz com que a oração fique com o sujeito indeterminado. Se eu tirar o se, vocês vão ver o que acontece. Então, nós temos, ó, fala-se em política todos os dias. Quem é que fala? Será que todo mundo que fala? Não, algumas pessoas, mas eu não sei dizer exatamente quem são as pessoas. Se eu tirar o se, vai ficar fala em política todos os dias. Quem é que fala? Ele, sujeito oculto. Se eu tirar o se,
o verbo vai indicar que a terceira pessoa do singular quer dizer ele ou ela. Então, esse se não pode faltar. É ele que vai deixar a oração com sujeito indeterminado. Então, estas são as duas regras do sujeito indeterminado. Agora, nós temos o último tipo, que é o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito. Inexistente é quando não existe, não tem. Então, são alguns casos de verbos, são os verbos que vocês têm que seguir. Vocês viram que o indeterminado é sempre baseado em verbos, terceira pessoa do plural ou terceira do singular com o pronome se. E as orações sem sujeito também. Vocês têm que sempre olhar e observar os verbos. Então, o que nós temos? Todo verbo que indica fenômeno da natureza. Ventar, trovejar, relampejar, chover, chuviscar, nevar. Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza, que nós, seres humanos ou animais, nós não conseguimos praticar essas ações, certo? Então, nós temos aqui, nevou no sul do país. Ninguém praticou essa ação. É um fenômeno da natureza. Nós temos esses verbos aqui, ser, estar, fazer e haver. Lembrem bem desses 4 verbos. Esses verbos, quando eles são usados na indicação de tempo ou fenômeno da natureza, como seria isso? É noite. É tempo isso. Está se referindo a tempo, a um fenômeno da natureza também pode ser. Porque anoitecer, amanhecer são fenômenos da natureza. O é o verbo ser. Está frio. O estar é o verbo estar. Frio não é um fenômeno da natureza? Frio, calor. Faz calor, é o verbo fazer, indicando também uma temperatura, que é um fenômeno da natureza. E o verbo haver, indicando um tempo decorrido. O que é tempo decorrido? Um tempo que passou ou está passando, certo? Então, quando eu falo assim, há tempos que não o vejo. Esse há aí, ele indica que é um tempo que já passou. Então, o verbo haver, quando indica um tempo passado, decorrido, a gente usa com H. Há tempos que não o vejo. Há 2 anos que ele se foi. Então, indique sempre no singular. Porque os verbos impessoais, que são estes daqui que eu estou passando para vocês, eles não se referem a nenhuma pessoa. Ninguém praticou a ação. Então, nós chamamos de verbos impessoais. Quer dizer, não é de nenhuma pessoa. Então, eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. É a regra. Não vão achar aí no plural, tirando a indicação de horas. Quando eu falo assim, é 1 hora, são 2 horas. Aí eu concordo com o número de horas. Esse vai para o plural. Os demais vão ficar no singular. Olha aqui, Há tempos. Tempos não é uma palavra plural, só que o a ficou no singular, certo? Há 2 anos, ou faz 2 anos, não é plural? 2, só que vai ficar no singular. Então, eles ficam sempre no singular, certo, pessoal? Porque eles são impessoais. E a última regrinha, que é um verbo meio complicado, esse verbo que você precisa prestar atenção. O verbo haver, só que aqui, quando dá para substituir pelo existir. Então, quando eu tiro o verbo haver e ponho o existir e deu certo, é essa regra aqui. Olha aqui, presta atenção. Havia alunos na sala. É a mesma coisa de eu trocar pelo verbo existir. Existiam alunos na sala. Deu para substituir. Só que vocês estão vendo que alunos está no plural. E o haver ficou no singular. Por quê? Porque ele não
concorda. O aluno não está praticando a ação. Então, eu deixo no singular. E se eu trocar pelo verbo existir? O existir vai para o plural. Eu vou trocar e vai ficar assim, ó. Existiam alunos na sala. Quando eu substituir o verbo haver pelo verbo existir, o existir vai para o plural, sim. Agora, o verbo haver não vai, ele fica no singular. Então, observem que aqui é plural e aqui não é. Por quê? Porque não está concordando. Pessoal, os exercícios sobre tipos de sujeito vão estar lá no vosso caderno, corrigidos. Vocês vão corrigir e me mandar foto, tá? Mostrando. Todos os exercícios sobre predicado, sobre sujeito, vão estar lá e vocês vão corrigir. E depois eu vou passar mais alguns exercícios para vocês fazerem, treinarem, para ver se vocês realmente entenderam. Porque é uma semana de recuperação, de revisão de conteúdo. Certo? Tchau!